Muito bom dia, amados da PIB Nova Vida. Estamos aqui para mais uma devocional baseada na nossa leitura bíblica anual. E hoje, dia 22 de setembro, nós leremos os últimos 3 capítulos de Daniel, capítulo 10 ao capítulo 12. E nessa leitura eu quero fazer 2 destaques. Um destaque no capítulo 10 e o outro destaque no capítulo 12. O primeiro destaque é em Daniel 10, do versículo 10 ao versículo 12, que diz assim: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Esse texto fala da fidelidade de Daniel a buscar ao Senhor, a manter-se fiel ao Senhor. E ali no versículo 12, o texto é muito claro quando ele diz assim: Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Eu associo isso, e eu quero fazer uma aplicação, à questão da oração. Deus ouve as nossas orações. Deus atende às nossas orações. Mas para que este atendimento por parte de Deus das nossas orações, ou seja, para que a resposta de Deus às nossas orações sejam positivas, é importante Deus encontrar em nós a mesma atitude, o mesmo posicionamento que ele encontrou em Daniel. Fidelidade, um coração aplicado e voltado para o Senhor. A palavra de Deus diz lá no livro de Salmos, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele satisfará os desejos do teu coração. Devemos entender este satisfará os desejos do teu coração na perspectiva em que o texto de Daniel nos apresenta. Quando o nosso coração ele está voltado diante e para Deus. Quando nós nos humilhamos e reconhecemos a soberania de Deus, o senhorio de Deus nas nossas vidas, e aí a nossa vontade se alinha à vontade de Deus. Eu espero que o seu coração e a sua vontade ou as suas vontades estejam alinhadas ao coração de Deus e à vontade de Deus. E eu não tenho dúvida que certamente você também poderá ouvir do próprio Deus isso. Foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras, eu estou agindo. Ou eu agi. Um segundo destaque que eu quero fazer na leitura de hoje é no capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro, e está se referindo aqui no livro da vida. Tempos de angústia. Tempos de profunda angústia. Tempos de profunda tribulação. Amados, é o que está diante de nós. A palavra de Deus é muito clara.
As profecias, elas apontam sempre nessa direção, que na medida em que o fim vai se aproximando, a angústia, a tribulação, as provações, as adversidades, elas ganharão intensidade. Mas o texto nos dá uma palavra de alívio, uma palavra de conforto, quando diz assim: naquele tempo será salvo o teu povo. Em tempo de angústia, em tempo de tribulação, Deus sempre vem para salvar o teu povo, o seu povo, para ajudar o seu povo, para amparar o seu povo, para proteger o seu povo. Até quando alguns desses que fazem parte do povo de Deus perdem a sua vida por causa do Evangelho, por causa de se manter fiéis a Deus, nós vemos aí uma ação da parte de Deus. Uma ação, inclusive, consoladora, protetora, resgatando o seu filho de uma situação triste, de uma situação de perseguição, de uma situação de luta, numa situação de morte, para o descanso eterno. Que eu e você estejamos preparados para esse tempo de angústia, confiados sempre na ação protetora e salvadora do nosso Deus. E que também não deixemos de orar, porque Deus ouve e atende à oração daqueles que têm o seu coração aplicado e voltado para Ele. Que Deus nos abençoe nesse dia.